Fala galera, vamos começar mais uma live aqui hoje. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre respiração disfuncional. Então, para você que está chegando aqui, se você ainda não é inscrita, não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like também, comenta aqui de onde você é, de onde você está ouvindo a gente. E vamos bater um papo hoje falando sobre respiração disfuncional. E a gente vai também anunciar uma coisa bastante especial, que eu e a Renata estamos aqui já há um tempo maquinando aqui, né, Rê? Falando no Instagram, estamos fazendo lives, fazendo conteúdos para... A gente vai te falar já daqui a pouco. Então espera aqui na nossa live, no Segura, nosso segura conteúdo aí. de hoje, segura aí que já já a gente fala. Tudo bem com você, Rê? Tudo bem, Ale. Tava pensando que numa dessa é bom a gente se apresentar bem brevemente aí para a galera que porventura pode estar assistindo. Muita gente, né, conhece, temos às vezes algumas pessoas em comum aí, né? Mas às vezes alguém Uhum. pode não conhecer você ou não me conhecer. Então, eu sou a Renata Boa. Freisleben, sou instrutora de yoga, sou biomédica e sou instrutora da Oxygen Advantage. Então, trabalho com essa parte de respiração, seja com breathwork já há bastante tempo, mas também com essa parte de avaliação, né, de padrão respiratório, de buscar transformar o padrão respiratório através de técnicas, que é algo no qual a Oxygen se especializou, né, esse trabalho sobre a respiração disfuncional e também a respiração para performance. Ale, se você quiser falar um pouquinho de você. Eu sou Ale Toledo, sou professor de yoga, sou instrutor também em alguns cursos de formação. Agora eu estou mais presente também nessa questão de formar professores, principalmente na parte de asanas, então construção e movimentação em asanas. E sou estudante do movimento somático também, uma coisa que tem sido muito enriquecedora para as práticas e para a forma como eu trago a percepção das posturas. E é isso. Muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre respiração disfuncional, né? E uma coisa que a gente trouxe num vídeo passado, né, foi essa questão de não haver uma respiração correta, mas existir sim uma respiração disfuncional, né? A gente pode caracterizar algum padrão respiratório como funcional ou disfuncional, e isso geralmente está ligado a uma avaliação, né, que a gente faz tanto no sentido da mecânica respiratória, mas não somente nele, né? Então, não apenas se a pessoa é capaz de respirar profundo, mas também levando em conta, por exemplo, se ela consegue manter uma ventilação pulmonar adequada, alinhada com a sua capacidade, né, com a sua demanda, na verdade, metabólica. E esse tipo de análise, para esse tipo de análise, a gente precisa avaliar outros fatores que não apenas esse da respiração profunda, que é algo muito difundido dentro do yoga, né? Exato. A gente fala bastante desse lance da respiração profunda, usar o diafragma, mas e aí, nesse sentido, como que a gente poderia saber o que é uma respiração disfuncional? Então, para caracterizar essa respiração, realmente o ideal seria ser avaliado por alguém, né, que é um especialista nesse tema, né? Você buscar uma avaliação, porque precisa haver um estudo de diferentes dimensões. Então, tem essa parte mecânica, que até no nosso vídeo, quem quiser pode dar uma olhadinha. A gente falou um pouquinho sobre a parte da mecânica respiratória e como que a gente poderia tentar identificar ali enquanto as pessoas estão fazendo as posturas de yoga, se elas estão apresentando um padrão ok, normal, esperado ou não. Então, dentro de quando a gente vai avaliar, quando eu vou avaliar um cliente, no caso, eu costumo observar essa questão, eu coloco ele em diferentes posições também e busco observar como que ele está respirando ali em diferentes posições. Então, tem essa avaliação que no olhar ali física, mas tem outras camadas onde a gente costuma usar alguns testes, como um que eu vou passar para vocês hoje. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer um teste e você vai conseguir descobrir se a sua respiração ela está dentro de um padrão que a gente caracterizaria disfuncional. Ô, Rê, e a gente no yoga, a gente trabalha muito a respiração, né? Eu acho que é uma das coisas que tem gente que chega no yoga pela respiração, porque quer melhorar a respiração, e a gente fala bastante disso no yoga, em técnicas de pranayama, técnicas de respiração, como respirar nos asanas. E aí a gente pode pensar assim que se a pessoa faz yoga, ela tem uma respiração super funcional, porque já
já conseguiu, né, tá ali numa prática que leva ela a isso, né? E na verdade, quem pratica yoga, os yogis, eles podem também ter uma respiração que é disfuncional? Pois então, essa é uma questão, né, que a gente se propôs aqui a refletir. O professor de yoga, a parte de mecânica respiratória costuma ser boa, até por conta de como é a prática do yoga, né? Então, a gente, como base, em geral, a gente fala muito sobre essa questão de respiração profunda, a gente trabalha muito com alongamentos e com técnicas que vão ajudar a melhorar essa parte da mecânica respiratória, mas eu posso falar com propriedade que eu avalio muitos professores de yoga, né? A maior parte dos meus alunos e dos meus clientes, quando eu vou fazer as minhas avaliações, são professores de yoga. E aí a gente tem muita gente, e eu posso dizer que a maioria das pessoas, na verdade, a maioria dos profs, inclusive, estão dentro de um padrão disfuncional, sim, por conta de outros fatores, né, que estão ligados não a essa parte mecânica, mas a parte bioquímica, a parte da troca gasosa, a parte da tolerância ao dióxido de carbono, que é uma outra questão, né? E que a gente precisa nos debruçar assim para a gente poder entender como que isso acontece, afinal, com a galera do yoga. Pois é, então, porque a gente. É isso, né? Eu tenho pelo menos uma ideia de respiração que está muito relacionada a como que a gente consegue expandir, aprofundar e tudo mais. E a gente acaba não levando em consideração a parte bioquímica, né? Que é isso que você está trazendo aí. E Sim. isso se manifesta de alguma forma, né? Como que a gente pode saber se a minha parte bioquímica da respiração é o que está sendo o ponto ali? Então, em geral, tem alguns sinais, tá? Porque para explicar um pouquinho, bem brevemente, tá? A gente é um assunto complexo, mas eu vou tentar falar de uma forma mais simples e resumida sobre ele. A gente tem que partir, assim, para fazer essa avaliação do processo da troca gasosa, né? Então, a gente inspira, a gente traz um ar que é mais carregado de oxigênio, e aí vai acontecer uma troca gasosa lá nos nossos alvéolos pulmonares, e aí a gente vai, como resultado ali dessa troca, exalar um ar que é um pouco mais rico em dióxido de carbono, né? Então, o que acontece, né, que o senso comum leva as pessoas a pensar que quanto mais oxigênio se respira e mais dióxido de carbono se elimina, melhor. Né? O senso comum Uhum, leva muito para esse lado. Mas total. não é por aí. Então, essas camadas, né, de bioquímica respiratória, existe algo que a gente já sabe há muito tempo, né, que é o chamado efeito Bohr. Deixa eu escrever aqui para vocês. Efeito Bohr, ele explica para a gente a importância a importância do dióxido de carbono na respiração. Acho que eu não consigo colocar na tela, gente. Desculpa, eu achei que ia dar para colocar. Uhum. Mas ele nos explica como a gente precisa de níveis adequados, na verdade, de dióxido de carbono, porque senão você pode trazer muito oxigênio, não importa quanto oxigênio você traga para dentro. Esse oxigênio ele não vai ser descarregado, ele não vai ser absorvido pelas nossas células, pelos nossos tecidos. Por que isso? Porque o dióxido de carbono ele é como se fosse um sinalizador para a proteína chamada hemoglobina se desprender, ela que carrega o oxigênio dentro da nossa corrente sanguínea, ela se liga a ele, ela carrega ele, para ela poder soltar ele e ele adentrar os tecidos, a gente precisa do dióxido de carbono, a gente precisa desse sinalizador. O que dá toda essa conversa? Que se você coloca muito do CO2 para fora, você não tem esse sinalizador e aí a hemoglobina fica com oxigênio e ela não solta ele. Ou seja, você tem uma diminuição na absorção do oxigênio. É aquela coisa de quantidade não é qualidade. Pode trazer um monte de oxigênio para dentro, não vai estar acontecendo, não vai estar sendo aproveitado. Então, por que isso acontece, né, dentro do yoga? Porque, em geral, é uma coisa aqui, de forma, não somente no yoga, né, mas não se dá muita atenção para isso, e muitas pessoas, elas tendem a hiperventilar, quer dizer que elas jogam muito CO2 para fora, constantemente, elas estão numa ventilação pulmonar maior do que elas precisariam,
e elas precisariam aprender a diminuir essa ventilação, ou seja, respirar menos no sentido de volume, né, de volume ali, de número de respirações por minuto também, as duas coisas, respirar um pouquinho menos nesse sentido, e então se acostumar, se habituar com níveis de CO2 que ajudem ela a absorver melhor o oxigênio que elas estão trazendo para dentro. Faz sentido? Faz total sentido. Total sentido. Esse exemplo que você deu também falando do O2 que não vai para a célula, me lembra também, tipo, como se a gente se alimentasse, e eu me alimento muito bem, mas a digestão não é boa. Mas não adianta eu me alimentar muito bem, porque não estou conseguindo digerir aquilo, né? Não estou conseguindo incorporar aquilo. Mas você citou, Rê, que tem um teste também para a gente poder fazer e que a gente pode ter alguns insights a partir disso. Como que é esse teste? Exatamente. Vamos então experimentar fazer ele. Esse teste ele se chama teste BOLT, ele é de propriedade da Oxygen Advantage, a sigla significa Body Oxygen Level Test, é o teste de nível de oxigênio, e a gente vai fazer basicamente uma retenção confortável e fazer uma contagem, a gente vai cronometrar essa retenção confortável. Por que a gente usa isso? Confortável, porque ela não é para ser uma retenção máxima. Se for uma retenção máxima, né, se eu pedir para você reter até quanto você consegue, é claro que você vai reter muito mais do que essa avaliação busca encontrar. Eu não quero que nenhum de vocês coloque o poder da mente de vocês para reter por muito tempo. Na verdade, você vai ficar muito atento ao primeiro sinal físico que o teu corpo dá de que você quer voltar a respirar. Ah, Renata, mas esse teste, por que esse teste vai categorizar a minha respiração como disfuncional ou não? Bom, foi feito, e eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, uma pesquisa que verificou que, de fato, a gente tem uma porcentagem de 89%, né, de acurácia e de precisão com relação a esse teste para determinar uma respiração disfuncional. Foi feita dentro dessa pesquisa várias medições, né, com aparelhos caros e tal, que geralmente a gente não tem disponível, e eles perceberam que, fazendo esse teste aqui, a gente tem 90% de precisão aqui, de que você já consegue categorizar se é disfuncional, se não é disfuncional, sem precisar fazer todas essas medições complexas e caras. Então, por isso que a gente vai utilizar o BOLT aqui agora. Vamos lá, vamos experimentar, então. A gente inspira. A gente vai precisar de um cronômetro, né? Isso, deixa o cronômetro aí, então. Boa. Prontinho, tá? Você vai inspirar, expirar, normal, você não precisa fazer aquela exalação longa, e aí você vai prender a tua respiração com as mãos, tá? Fecha o nariz, fecha a boca, e vai cronometrar esse tempo que você está prendendo. É muito importante que você esteja atento ao primeiro sinalzinho, pode ser um sinalzinho na garganta, pode ser um sinalzinho mais embaixo, assim, um espasmozinho no diafragma. Quando você perceber o primeiro sinal que o teu corpo quer voltar a respirar, você vai soltar e vai voltar puxando o ar pelo nariz. É importante que você perceba esse retorno, se ele foi tranquilo. Porque se você voltar assim, puxando muito forte, pode dizer que você passou do seu limite, já não é uma retenção confortável que você está buscando aqui, tá? Então, você vai buscar fazer isso, de preferência, faça logo ao acordar, mas você pode fazer já agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, e conta pra gente nos comentários qual foi o seu resultado. Se esse resultado, né, os segundos ali que você ficou, estiverem abaixo de 25 segundos, lembrando que se você voltou muito, puxando o ar muito forte ou respirando pela boca, aí você desconsidera, vai ter que repetir de novo para que seja uma retenção confortável, tranquila, você volte tão tranquilo quanto você estava no começo ali, né, antes de prender. Se estiver abaixo de 25, então provavelmente você está dentro, né, você se enquadra ali como respiração disfuncional. E a gente usa esse teste e a gente vai buscando trabalhar com técnicas, né, respiratórias para ir regulando esse padrão respiratório e aumentando esse resultado do BOLT cada vez mais. O BOLT acaba sendo uma medida tanto para a respiração disfuncional quanto até para a questão de performance atlética, porque quanto melhor você tem capacidade de performar, mais alto o seu BOLT também. Boa.
E aí, Rê, a gente tem um teste aqui, né? E aí a gente pode aprender sobre técnicas, como você falou, e tudo mais. E aí a gente vai ter um encontro, né, para fazer isso, para se aprofundar nisso, para mergulhar nessas técnicas. Então, eu e a Rê, a gente falou que tinha um recadinho ali no começo do nosso vídeo, e a gente tem um recado que a gente está com uma formação que se chama Ciência da Respiração e Arquitetura dos Asanas, que vai acontecer no feriado da Páscoa, ou seja, em abril, dos dias 17 ao dia, do dia 17 ao dia 21 de abril, num lugar que chama Chácara do Coração, na cidade de Mairinque. Essa cidade, ela é bem pertinho de São Paulo, ela fica a 70 quilômetros de São Paulo, é facinho de chegar, e é um lugar, assim, fantástico, maravilhoso. Já dei retiro lá algumas vezes, e, assim, para mim é sempre um prazer voltar. Ainda mais numa formação, né? A gente vai estar 5 dias ali imersos em uma formação em que a gente vai poder aprofundar em 8 módulos. A gente vai falar um pouquinho dos módulos, né, Rê? Dá tempo da gente falar dos módulos, Ale? Ah, ah, vamos falar rapidinho. A gente vai ter 8 módulos, assim, de uma questão, de uma maneira geral. A gente vai ter 4 módulos que vão ser da ciência da respiração, 4 módulos que vão ser da arquitetura dos asanas. Quer falar dos seus Exatamente. módulos? Então, a gente vai aprender ali dentro de respiração, né? Vocês vão aprender muito mais sobre a respiração disfuncional e os distúrbios que ela pode provocar na nossa saúde. Vocês vão aprender a anatomia, a biomecânica da respiração e também com muito mais profundidade essa parte de bioquímica respiratória e como que isso, né? Como que isso se relaciona com o nosso sistema nervoso. E vocês vão aprender tanto a avaliar um padrão respiratório, vocês vão aprender a ciência das técnicas dos pranayamas e como também avaliar uma técnica nova que você venha conhecer, não ficar aquela coisa muito pronta, eu quero trazer muita autonomia para vocês nesse sentido, além de contraindicações e cuidados gerais para trabalhar com respiração ou para praticar a respiração, se você for um praticante. Boa. E da parte de arquitetura dos asanas, a gente vai ver sobre vetores de força, planos de movimento e ações musculares para construção das posturas. A gente, a partir disso, vai entender como se movimentar nos asanas, ou seja, a gente vai aprender sobre padrões de movimentação, o que vai conduzir a gente para uma prática pensando em conectar as posturas. Isso também, esses 2 módulos vão formar a nossa fundação para entender posturas desafiadoras, como fazer engenharia reversa das posturas, entender um triângulo que eu chamo de empilhamento de técnicas, em que a gente aprende desde a fundação até chegar na técnica do asana em si, e a gente fecha os módulos de arquitetura dos asanas com o planejamento de aulas, entender de uma maneira estratégica e coerente, pedagógica, como fazer um caminho de construção das nossas práticas. Muito bom, e tudo isso num formato de retiro, né? Uma formação onde a gente vai estar junto durante esses 5 dias lá no Chácara do Coração. Vai ter alimentação, uma alimentação maravilhosa que está inclusa, né? Vistas lindas, fogueira, piscina, espaço para meditar. Então vai ser muito especial e a gente está aí com a última vaga no valor promocional, né, Adê? Exato, a gente tem um descontão de 25%, que assim, vale muito a pena. É a última vaga, então se você está afim, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, que a gente vai deixar mais informações e o link também, onde está esse site aí que a Rê mostrou aqui no vídeo agora, com todas as informações dos módulos, do detalhamento, e você pode garantir a sua vaga, talvez a última vaga de preço promocional, então não perde essa. Então, aproveita aí, galera. Se você chegar no link, já tiver no lote que não é o promocional, ainda assim aproveita. A gente tem poucas vagas no geral, né? O espaço conta Sim. ali com 25 vagas geral. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade para fazer parte dessa formação com a gente. E nos conta aí como que foi seu resultado, se você gostou um pouquinho dessa nossa troca de hoje. Valeu, Ale! Valeu demais, muito obrigado a vocês que estavam aqui ouvindo a gente também. Até a próxima. Até a próxima.